E eu concordo com ele, concordo com o Leandro, que essa fragilidade que está ocorrendo na economia mundial e nos mercados, ela já ocorria antes da pandemia e depois da pandemia, com o estouro da crise e aquela correção muito forte que houve nos mercados em março, essa fragilidade aumentou. E o que a gente vê hoje, com a atuação dos bancos centrais, isso realmente é sem precedentes. Muita gente nem se dá conta, mas tem alguns bancos centrais que são players decisivos no mercado financeiro, e não apenas comprando títulos de dívida soberana, mas também ações de empresas. O Banco Nacional da Suíça, ele tem mais de 100 bilhões de ativos na sua carteira em ações, não é dívida soberana, em ações. O Banco Nacional da Suíça é um dos maiores acionistas da Apple. Então, quando a gente tem um player desse calibre também intervindo no mercado, causa esse mercado disforme ou disfuncional, e aí, o que é fundamento, o que é liquidez, o que é fluxo. E eu termino essa minha intervenção devolvendo a pergunta para o Ogro. Além desses fundamentos, quais sinais gráficos ou outros indicadores que você também acompanha, Ogro, para tentar sinalizar, será que agora não pode vir uma reversão e descarrilhar os mercados, descarrilhar o SP500? Bom, em termos gráficos, não necessariamente gráficos, mas você acaba constatando isso nos gráficos. Por exemplo, são coisas que são completamente inéditas na história dos mercados financeiros globais, que já aconteceram ao longo destes meses. Por exemplo, como eu acompanho o SP500 muito mais do que o Ibov, né, e com isso acabo acompanhando muito mais, por exemplo, as FANG, e eu já faço um acompanhamento delas diário há 3 anos, né, como aquelas 5 empresas que vêm puxando o SP500, vem subindo o peso delas ao longo dos últimos 2, 3 anos, hoje devem estar na casa dos 25% de peso, o market cap delas em relação ao SP500, 50% do peso da 5 em relação à Nasdaq, né? Então eu acabo acompanhando esses gráficos especificamente porque eles podem ser sempre um gatilho, como foram exatamente em setembro para aquele sell-off que a gente viu aí das FANG, da Tesla, etc. Mas gráficos, por exemplo, ações ou episódios que são assim surreais na minha concepção, que a gente já experimentou, por exemplo, com relação aos high yields, né? Ou seja, os junk bonds, todo mundo começou a comprar, na certeza que o Fed não vai deixar ninguém quebrar, não vai deixar nenhum gatilho, nenhum estopim acionar um sell-off do mercado como um todo. Por exemplo, as empresas que pediram Chapter 11 ao longo dessa crise, era impressionante. As ações vinham caindo assustadoramente, por exemplo, aéreas, aluguel de carros, tudo ligado por exemplo, a turismo ou a ambientes que o lockdown global prejudicava os fundamentos dessas empresas. Assim que uma dessas empresas fazia a solicitação lá de recuperação judicial, a ação subia 15%, 20%. A gente viu isso acontecer com a Hertz e com outras empresas que pediram recuperação judicial, e os próprios analistas americanos que eu acompanho, né, que eu troco esse tipo de informação, eles comentavam, os traders, pessoas físicas principalmente, eles ficavam monitorando quais eram as empresas que iam ser a bola da vez para pedir recuperação judicial, para comprar assim que isso fosse engatilhado, porque a ação ia porrar para cima. Isso é uma coisa muito insana. É completamente surreal, fora da realidade, um cenário desse, onde você investe em empresas que estão no bico do corvo para quebrar, mas porque você sabe que o Fed vai resgatar. O Fed vai resgatar. Ou seja, eu vi muitos analistas gringos, né, comentando que agora a regra não é mais compre no pânico, venda na euforia. Não. Compre no pânico e compre na euforia, porque o Fed vai resgatar. Sim,